Louvado seja Deus. Eu estou bastante grato pela oportunidade em que Deus deu para conosco. Eu sou missionário Eliezer. Eu digo que pela graça do Senhor eu vou pregar o Evangelho de Deus. Pois antigamente eu não tinha este privilégio de apregoar o Evangelho, pois eu ganhei ou tive esse privilégio quando o Senhor derramou seu sangue na cruz de Carvalho. Ele nos deu esta oportunidade, Ele nos deu esta vocação para então apregoar o Evangelho do Senhor. Amém? Amém. Então vou pregar no livro de Efésios. Este livro de Efésios, ele vai narrar os acontecimentos que tinha lá em Efésios. Esse que a Bíblia começa a mostrar, em que Deus levanta Paulo. Não, nós vamos chegar até aí, vamos só abrir o texto, para então termos melhor conhecimento acerca deste povo que viveu em Efésios, que são gentios. Amém? Vamos abrir o texto, livro de Efésios, capítulo de número 3, no seu primeiro versículo. Digam-se, preste bem atenção. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Por vós, os gentios. Alguém diz gentios? Gentios. 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 Sei que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Graça de Deus. Graça é um favor imerecido. Graça de Deus. Vamos continuar a leitura e que nós vamos chegar até aí. Que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em que poucos vos escrevi. Amém? Segundo esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia começa a contar sobre um certo homem que é chamado de Paulo. Que Paulo foi chamado. Deus tinha um propósito para com Paulo, mas poucos tinham este entendimento do propósito, ou poucos tinham em mente do propósito que Deus tinha para com Paulo. Só que Deus, quando levanta Paulo, parecia uma brincadeira. Logo Paulo caminhava até lá em Damasco com os seus homens. Paulo não sabia que também seria o dia em que ele iria se converter, pois Deus caminhava com Paulo e seus discípulos, eles iam até Damasco. E depois de um certo tempo, o Senhor aparece a Paulo. E quando o Senhor aparece a Paulo, ele disse: Paulo, ou seja, Saul, Saul, por que me persegues? Amado irmão, se tu veres bem esse texto, nós vamos entender que aí, no ponto, ou segundo a voz do Senhor que clama no deserto, quando disse a Paulo, antigamente, se nós narrarmos os acontecimentos, ele não tinha tempo de ouvir a palavra do Senhor, porque todos quanto falavam sobre Deus irritava a Paulo. Todos quanto ministravam o Evangelho do Senhor, Paulo ficava irritado, irmão Simone. Mas a palavra conta que quando o Senhor apareceu a Paulo, Paulo ganhou algo diferente. Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Entenda uma coisa, quem és tu, Senhor? Mas a partir daquele instante, o Senhor disse: olha, sou o Senhor Jesus a quem tu persegues. Então nós vamos parar para que então não possamos fugir muito do contexto. Nós vamos entender que a partir daquele instante Paulo foi levado a casa e ele ficou cego. Enfim, nós já sabemos sobre isso, né? Ele ficou cego e foi levado. Depois de Saul estando na sua casa, depois de um certo tempo, Deus usa um homem que é chamado de Ananias. Então Ananias vai até a casa de Saul. Se nós vemos muito bem a história no livro de Atos, nós vamos entender em que ele, quando chegou lá, tocou nos olhos e ele passou a ver. Amém? Então, depois daquele instante, houve uma conversão de Paulo. E depois daquele tempo, Paulo passou a frequentar. Paulo foi batizado. Paulo passou a pregar o Evangelho do Senhor. Paulo começou a estar em vários lugares, ministrando o poder
dando autoridade para então o povo que ainda não buscava o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, um certo tempo, ele foi mandado até Efésios. E quando ele chega até lá em Efésios, ele começa a transmitir o evangelho até aquele povo gentios, aquele povo que não andava segundo a orientação de Deus, aquele povo que caminhavam segundo os seus próprios costumes e segundo as suas próprias vontades e desejos. Amém? E quando Paulo chega, Paulo passa a transmitir o evangelho, Paulo passa a ministrar aquele povo. Só que enquanto ele ministrava, parecia que o povo não estava a ouvir, mas estavam. Mas só que eles ouviam, mas não seguiam, não levavam em consideração a palavra que Paulo estava pregando para eles. Só que depois Paulo viu que parece não há mais solução. Paulo perdeu aquele ânimo. Paulo foi e prostrou-se diante de Deus. E ele disse: por esta razão eu me ajoelho a ti. Quer dizer, Paulo depositou a sua total confiança em Deus. Paulo sabia que se ele ficasse prostrado diante de Deus, clamando ao Senhor, o Senhor iria lhe responder com a sua oração. Então, quando Paulo prostrou-se, o Senhor resolveu todos os problemas que Paulo um dia estava a lutar para que esse problema um dia iria se resolver, ou que esse problema se resolvia. Aí onde vem o nosso tema: o evangelho que restou vai trazer o que se perdeu. Como assim, pregador? Pois Paulo estava a pregar, só que depois de Paulo estar prostrado, ele sabia que ele já havia feito o que Deus havia mandado. Só que depois aquilo não era mais para ele, aquilo era para Deus resolver. Pois Paulo prostrou-se diante de Deus, quer dizer que ele já havia ministrando o evangelho. Então o evangelho que restou é o evangelho que vai trazer o que se perdeu. Amado irmão, eu estou querendo dizer que há tempos em que muitos dos irmãos que antigamente disponibilizavam para Deus, faziam da vontade do Senhor, aqueles que pregavam, aqueles que adoravam, aqueles que ministravam o poder, depois de um certo tempo eles perderam o ânimo, eles perderam a motivação, eles ficaram desanimados, eles perderam aquele desejo de estar na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão: você que está sentindo-se fraco, você que está vendo que algo em ti parou de funcionar, que antigamente estava mais ativo, só que depois mudou algo em ti, na qual você não está percebendo como é o mover do Espírito. Antigamente você conhecia o mover do Espírito, depois de um certo tempo você esqueceu como é que o Espírito se move. Eu quero te dizer uma coisa: ainda restou evangelho na tua vida. Por mais que você se perca do caminho, ainda restou evangelho da tua vida. O evangelho que restou é que vai trazer o que se perdeu. Amém? É o evangelho que restou é que vai trazer o que se perdeu. Pois eu não estou a pregar um outro evangelho, pois o mundo também tem evangelho, pois o mundo tem tido vários tipos de estratégia para poder então desviar aquele que é o homem de Deus. Pois Deus está sobre aqueles que invocam seu nome. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, capítulo de número 81, no seu versículo 10: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Como assim, amado irmão? Quer dizer que ainda restou evangelho. Abre apenas a sua boca, prostra-se diante de Deus, você vai ver o aceite sobrenatural que estará sobre você. Algo diferente, algo bom. Aquele povo, gentios, passaram a buscar o Senhor, passaram a fazer a vontade de Deus, passaram a andar segundo a palavra do Senhor. Pois você que um dia pensas que não terás mais esta oportunidade de um dia vencer estes obstáculos,
que não tereis mais este privilégio de um dia pregar aquela palavra que você pegava com tanto poder. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: nada está perdido, pois ainda restou o Evangelho de Deus. E o Evangelho que restou vai trazer o que se perdeu. Não, eu vou te contar sobre um certo homem que é chamado de Moisés. A Bíblia começa a contar que enquanto Moisés era criança, foi posto numa cesta e depois foi posto também no lago. Amém? Então, enquanto ele estava no lago, a água movia. E movia mesmo Moisés que estava na cesta. A água movimentava, a água girava daí, girava do outro lado, a água havia aquela toda onda, e o cesto movimentava várias vezes, a água dominava totalmente Moisés. Só que depois de Moisés ganhar uma nova forma, depois de Moisés crescer, não foi mais a água quem dominava Moisés, mas foi Moisés quem dominava a água. Pois Moisés dominava a água, pois a água não tinha poder de dominar Moisés, pois Moisés tinha o Espírito que vinha do sobrenatural, que por intermédio do Espírito Moisés dominava a água. Alguém diz amém? Não, Moisés dominava a água. Enquanto Moisés orava, o Espírito sobrenatural estava sobre Moisés. E a água não tem poder para poder estragar, pois a água não tem poder para poder desviar ou movimentar. Eu estou querendo dizer uma coisa: enquanto você é criança, enquanto você está lutando para sair para sair do obscurantivo, eu quero te dizer uma coisa: você vai lutando, vai batalhando, vai fazendo várias coisas para poder obter a vitória. Eu quero te dizer uma coisa: pois Deus está sobre você, pois Deus não abandona ninguém. Se Ele está contigo, onde você ir, Ele também estará. Pois você és o escolhido de Deus, pois você és o homem de Deus, pois Deus tem um propósito para contigo, e este propósito nenhum dos homens pode estragar. Tome nota: nenhum dos homens pode estragar o propósito de Deus. My God. Nenhum homem tem poder para estragar, nenhum homem tem poder para roubar aquilo que Deus pôs em ti. Pois a Bíblia diz em que o mal não vem senão para roubar e matar e destruir. Mas sim, Senhor, o mal não vem senão para roubar e matar e destruir. Senhor, eu entendo, mas é que meu Deus, pois Ele tem poder e autoridade para poder expulsar, soltar serpentes e escorpiões. Tudo isso contém na palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Pois tudo contém o Espírito, ou seja, o Espírito está em todas as cenas. Amém? Pois o povo, no livro em que nós estávamos a pregoar, o povo gentios, por intermédio do evangelho que havia restado, eles passaram a andar de acordo com a palavra. Eles passaram a andar de acordo com o evangelho de Deus. Pois este evangelho é que está sendo pregada em todo o mundo, em todos quantos estão a crer e estão a seguir e estão a viver. Pois Deus de paz esteja contigo, pois o amor de Deus é maior em nós, é maior em mim, é maior em todos quantos invocam e adoram a Deus. Amém.